Pessoal, nosso último vídeo de matemática, e nós vamos falar um pouquinho sobre média. Lembrando que a média é quando eu somo todos os valores que eu tenho na conta e divido pela quantidade de números que eu tenho. Vamos falar um pouquinho de moda, lembrando que a moda é tudo que aparece mais vezes. E por fim a gente vai falar um pouquinho de mediana, que é aquele número que quando a gente coloca em ordem crescente, tá? Do menor para o maior, ele fica bem no meio. E aí, caso tenham dois números no meio, eu preciso fazer uma média entre eles. E eu já falei o que é média aqui, não vou falar mais. Então, nossa atividade de matemática, nome e módulo, bem importante. E aí, nós vamos para a questão 1. Qual a conta usamos para fazer a média? Então, soma tudo e divide pela quantidade de números. Divide tudo, soma tudo ou conta nenhuma, certo? É só marcar aí qual é que vocês acham. Na questão 2, eu preciso que vocês resolvam a média desses números que estão aqui. Então, os números são 10, 25, 25, 12 e 3. Então, eu quero só a média. Qual é a média? Marquem a resposta. Não esqueçam, a média precisa somar os valores, então vou somar esses 5 valores e no final vou dividir pela quantidade de números que eu tenho, que nesse caso seria 1, 2, 3, 4, 5, certo? Questão 3. Olhando os números da questão 2, então a gente ainda vai usar esse número aqui, ó. O 10, o 25, o 25, o 12 e o 3. Qual é a moda? Lembrando que a moda é sempre aquele que se repete mais. Quem foi que repetiu mais aí? Questão 4. Dos números da questão 2, e a gente volta na questão 2 mais uma vez. Qual é a mediana? Aí aqui eu coloquei para vocês lembrarem. Precisa colocar em ordem, certo? Do menor para o maior. Então, o número que ficar no meio é a mediana. Aí aqui eu quero vir com as palavras de vocês. O que é moda? Certo? O que é a mediana? Aí a questão 7. Observe os valores e encontre a média deles. Então, eu tenho o valor 54, 46, 200, 95, 15, 15, 15, 15, 11 e 99. Não se esqueçam para fazer a média. Soma todos eles e no final divide pela quantidade de números que tem, certo? Aí a questão 8 vai usar esses valores da 7. Dos valores da questão 7, qual é a moda? Então, quem foi aquele número que apareceu mais ali entre todos, certo? Dos valores da questão 7, qual é a mediana? Aí eu coloquei um lembrete aqui para vocês. Se sobrarem dois valores no meio, precisa fazer a média entre eles. Então, vai somar os dois e dividir por quanto? Sem dicas, certo? E a questão 10 é, qual é a moda, a média, a moda e a mediana desses valores que estão aqui. Então, sabendo que as notas de 5 alunos foram 10, 9, 9, 8 e 9. Primeiro, vocês vão achar a média. E aí, eu coloquei 4 alternativas com 3 números aí. Então, o primeiro número é a média, certo? O segundo número é a moda. E o terceiro número é a mediana. Então, não se esqueçam da mediana. Precisa colocar em ordem crescente para ver o número do meio. A moda é aquela que aparece mais vezes. E a média é quando eu somo todos esses valores e divido pela quantidade. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada!